Oi pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas Emanuel e esse é o Apenas um Leitor. Se você chegou até aqui é porque você gosta de literatura, ama os livros como eu, então já se inscreva no canal, já ativa o sininho para receber as atualizações e já lança um like nesse vídeo, ok? Hoje nós vamos falar sobre um dos mais importantes autores da literatura latino-americana, Jorge Luis Borges, e daquele que eu considero um dos seus principais livros, O Livro de Areia. O Borges nasceu em Buenos Aires, capital da Argentina, em 1889, mas a família dele era uma mistura danada. Eles eram do Uruguai e a avó dele tinha origem inglesa. E por causa disso, a avó dele acabou influenciando que ele aprendesse o inglês antes mesmo do espanhol, para vocês terem noção. Era uma família burguesa e muito culta. O pai dele tinha uma biblioteca imensa. Meu sonho, né? Um pai com uma biblioteca imensa. E o Borges desenvolveu uma paixão por livros logo cedo. Inclusive eu descobri, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse vídeo, que o Borges era apaixonado por enciclopédias. E eu me identifiquei muito, porque quando eu era criança eu também adorava esse tipo de livro. Para quem não sabe, né, para quem nasceu depois de 1999, enciclopédia é uma coleção de livros onde nós fazíamos pesquisas escolares antigamente. Esses livros são organizados com vários assuntos, você tinha acesso a vários tipos de conhecimento, a várias áreas de saber e de maneira diversa, meio que desarticulada. Hoje em dia existe a Wikipédia, pois bem, esse pédia vem de enciclopédia. Voltando aqui para o Borges, ele já sabia desde cedo o que queria da vida. Com 7 anos de idade, vira para os pais e já lança logo a braba: eu quero ser escritor. Com 9 anos, ele escreveu o seu primeiro conto, La Viseira Fatal, a viseira fatal. Para quem não sabe o que é viseira, é aquilo que os cavaleiros medievais utilizavam para cobrir a cabeça. E ele fez esse conto baseado num trecho de Dom Quixote, que já era um texto conhecido na época, já tinha 300, 400 anos de história, tinha sido escrito por Miguel de Cervantes, um famosíssimo autor espanhol, um dos clássicos da literatura espanhola e universal. Se você não conhece Dom Quixote e quer que eu fale sobre ele no canal, comenta aqui embaixo que eu preparo um vídeo para lançar depois. E daí a gente já tem uma noção de como era a poética do Borges. Ele partia de textos que já estavam construídos, que já estavam consolidados. Ele era um leitor que estava se tornando um escritor. Então, ler e escrever eram parte do mesmo processo para ele. Guardem isso que eu já vou falar um pouquinho mais, ok? Em 1914, ele se muda com a família lá para a Suíça. E aí, gente, aula de história. O que aconteceu em 1914? Primeira Guerra Mundial. A Europa estava em guerra. Eles não conseguiram sair da Suíça. Resultado, Borrito ficou lá com a família 4 anos. E isso fez com que ele entrasse em contato com uma outra cultura, porque a Suíça é um país que tem acesso à cultura alemã, à cultura francesa e à cultura italiana. Para um cara genial como o Borges, isso foi um prato cheio. E isso também se torna constituinte da poética do Borges. Ele é um autor cosmopolita. Além de ter uma vasta cultura literária, ele também está muito ligado ao que acontece com os outros povos. Não fala somente do lugar onde ele vive, não fala somente do lugar onde ele nasceu, mas consegue acessar diversos outros lugares por meio dessa convivência com diversas culturas. Outro aspecto importante é que, ao conviver com essas outras culturas, o Borges absorveu os idiomas e assim podia acessar autores clássicos nas suas línguas originais. Em 1919, a guerra acaba, ele vai morar com a família em Madrid e lá ele termina os seus estudos. Ele volta para Buenos Aires em 1921 e começa a publicar poemas surrealistas em algumas revistas ali da cidade. Para quem não sabe o que é surrealismo, comenta aqui no vídeo que eu faço um vídeo só sobre isso, tá bom? De maneira geral, o surrealismo é uma escola literária que mescla as imagens dos sonhos com as imagens da realidade. Por isso, surrealismo, além do realismo, além da realidade. É aquilo que está acessando o nosso inconsciente. Então, em 1923, o Borges publica o seu primeiro livro, Fervor de Buenos Aires. Aí nessa época ele está frequentando cafezinhos literários, a boemia da cidade,
e conhece um grupo de autores, dentre os quais um que vai ser o grande amigo dele, Adolfo Bioy Casares, que também está seguindo a mesma linha do Borges, ou seja, está produzindo literatura ligada ao surrealismo. Os dois se tornam tão amigos que começam a escrever e a compor textos juntos. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo falando só da parceria entre o Bioy Casares e o Borges, beleza? Os dois autores são cruciais para o que vai acontecer mais à frente na história da literatura latino-americana. O realismo fantástico. O realismo fantástico, gente, nada mais é do que o surgimento de coisas inesperadas, inexplicáveis e às vezes até um pouquinho inocentes dentro de um relato que está tratando da realidade comum da vida. Isso eu estou dizendo de uma maneira bem apressada, mas se você quiser que eu fale mais sobre realismo fantástico aqui no canal, comenta aqui embaixo, beleza? Durante a vida adulta, o Borges vai trabalhar no sonho de qualquer leitor apaixonado como a gente, dentro de uma biblioteca. Ele se torna o diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e começa também a dar aulas de literatura, de teoria literária, na Universidade de Buenos Aires. Mais à frente na vida dele, ele vai acabar dando aula de literatura lá em Cambridge, na Inglaterra. A obra do Borges é extremamente premiada. Ele recebeu o Prêmio Jerusalém, o Prêmio Cervantes, que é considerado o maior prêmio de autores em língua espanhola, Sino del Duca, é um prêmio francês, o Prêmio Balzan e o Prêmio da Academia Britânica de Críticos Literários. Além disso, ele foi condecorado por vários países, mas, infelizmente, durante a vida, o Borges acabou desenvolvendo um problema sério na visão, que, com o correr do tempo, acabou levando ele à cegueira. Vocês imaginem, o cara é apaixonado por literatura e agora não pode mais ler. Isso fez com que outras pessoas tivessem que ler e escrever para ele, porque ele não parou de escrever. No começo eram familiares e amigos próximos, mas logo alguns funcionários tiveram que fazer esse serviço. Um deles era um jovem rapaz que trabalhava numa livraria e que acabou se tornando o leitor favorito do Borges. Esse cara é o Alberto Mangel. Agora vejam o poder que a literatura tem. O Alberto Mangel era apenas um garoto na época. Ele estudava no período da manhã e trabalhava no período da tarde. Por ser o leitor do Borges, ele lia as coisas que o Borges escolhia. E o gosto literário do nosso autor é maravilhoso. Resultado, o garoto se apaixonou pela literatura de tal maneira que ele se tornou professor da Universidade de Buenos Aires, na Cátedra de Literatura, diretor da Biblioteca Nacional da Argentina e também um escritor de grande sucesso. Ou seja, ao ler, ele foi impregnado por esse amor que nós temos aqui, o amor pela literatura. O Livro de Areia é uma coletânea de contos lançada em 1975. Desde o título, o livro desafia a nós, leitores. Porque, afinal de contas, o que é a areia? Se nós lembrarmos das aulas de ciências naturais, de geografia, nós vamos saber que a areia é resultado de um processo de destruição de uma rocha. Ou seja, cada grãozinho de areia em algum momento foi uma rocha sólida. Mas a parte mais interessante é que essa mesma areia, depois de um tempo, volta a se aglutinar, a se concretizar e a se tornar de novo uma outra rocha. E o que isso tem a ver com o livro? Os contos que compõem o Livro de Areia são todos muito fragmentários. Ele quer nos mostrar que a realidade é também fragmentária. No correr dos contos, nós percebemos que alguns elementos vão se repetindo, como grãozinhos de areia mesmo, que vão invadindo, entrando em qualquer fresta. Ou ainda, como grãos de areia que vão se juntando e depois se descolando com o ir e o vir do tempo. De certa forma, cada conto que carrega fragmentos das leituras de Borges e mesmo dos próprios contos daquele livro vão mostrando a presença do micro dentro do macro e do macro dentro do micro. Nós percebemos isso, por exemplo, no nome que ele dá às ruas em alguns contos. Geralmente são nomes de países, como querendo dizer que ao virar a esquina você está no México, você está na Groenlândia, você está em outro lugar. Outra coisa que a gente tem noção, além dessa realidade fragmentária, quebrada, cheia de caquinhos, é a instabilidade. É como se essa areia fosse uma areia movediça, em qual nós nos afundamos, no qual nós vamos nos perdendo. Nesse sentido, as referências da realidade são muito poucas e o leitor não pode confiar cegamente na condução que o narrador vai dando para cada um dos contos. Há sempre uma quebra na suspeição da descrença. Para quem não sabe, quando a gente está lendo um livro, a gente entra num acordo com o autor. A gente acredita no que ele está nos entregando. Por exemplo, quando nós começamos a ler um livro de magia,
magia. Se acontecer uma mágica no meio do livro, nós vamos aceitar, porque lá no início nos foi apresentado que naquele mundo, naquele universo, a magia existe e a magia é aceita. Se do nada acontece uma invasão alienígena, uma guerra super tecnológica com robôs, aquele acordo que nós tínhamos feito no início do livro é quebrado e a nossa suspensão de descrença vai por água abaixo. No livro de areia, isso acontece a todo instante. E o exemplo mais claro é o conto O Outro. Nele, Borges é apresentado a um outro Borges, um duplo seu. E a situação vai se tornando tão embaralhada que em determinada altura o Borges não sabe mais se ele é o original ou se ele é a cópia. A partir desse encontro, então, o narrador fica colocado em uma questão filosófica muito importante, de qual é o limite do indivíduo, qual é, de fato, a garantia da existência. Outro fator que colabora para essa desconfiança, que é uma desconfiança legal, tá, gente? Diante do texto do Borges, é a terceirização da narrativa. O narrador quase sempre está contando uma história que ou ele ouviu falar, ou ele leu em algum lugar, ou ele ouviu falar de alguém que leu em algum lugar. Fora isso, muitas vezes acontece uma mudança brusca entre os narradores. Então você começa o conto, às vezes, com o narrador em primeira pessoa, contando lá a sua experiência, contando ali como participante daquela história, e sem dar nenhum aviso, tem um cavalinho de pau no meio do texto e o narrador vira de terceira pessoa, como se o participante daquela história agora fosse distante, fosse observado, não fosse mais quem está nos contando. A mesma coisa acontece ao inverso. Ou seja, você tem o narrador em terceira pessoa que está contando a história de outro e do nada, sem nenhum aviso, aquela se torna a história dele. Os contos nos levam a questionar a própria realidade e, mais do que isso, a própria noção de tempo. Muitas vezes, o passado de uma personagem é o futuro da outra, como se o tempo estivesse andando em círculos e alguns personagens estivessem mais adiantados e outros mais atrasados. E justamente aí comparece novamente o símbolo da areia, que antes de ser aquela partícula, aquele elemento tão fragmentário, compôs uma rocha maior, que foi açoitada pelos ventos, pelas chuvas, pelo sol, pelas marés, até se tornar aquele fragmento. E que depois vai se recompor como rocha, mas não daquela maneira inicial, de uma maneira totalmente nova e inesperada. Nós percebemos então que a areia se combina de maneira totalmente aleatória e essas combinações são cheias de possibilidades. Do mesmo jeito, no livro de Borges, os elementos fragmentários de diversas culturas, de diversos textos, vão sendo reagrupados, reciclados, reutilizados de uma maneira totalmente inesperada. Outro tema comum aos contos deste livro é a busca pelo conhecimento. Se a realidade é tão fragmentária, tão caótica, é lógico que a gente nunca consegue saber tudo sobre ela. A gente nunca consegue conhecer tudo o que ela tem para nos mostrar, porque a todo momento ela está mudando. E quando a gente acha que sabe alguma coisa, aquilo que a gente tem como certeza desmorona. Logo, o próprio conhecimento da realidade é um horizonte. A gente está sempre em busca dele, mas nunca consegue chegar à plenitude. E essa instabilidade do que conhecemos gera uma grande questão no livro. Será que nós sabemos as coisas mesmo? Como nós podemos saber que sabemos alguma coisa? São essas duas temáticas, ou seja, a realidade fragmentária e a busca por um conhecimento inalcançável, que fazem surgir o conto que dá nome ao livro, o Livro de Areia. Esse livro misterioso possui uma quantidade inumerável de páginas. Cada vez que nós giramos uma, outra nasce no final para tomar o seu lugar, de modo que a leitura se torna impossível e o livro, portanto, questiona, tensiona, provoca a própria noção de infinito. O protagonista desse conto fica obcecado por terminar a leitura do livro, que ele obviamente não consegue, mas ao final fica uma pergunta no ar: será que o livro de areia não é senão a própria vida? Nós não conseguimos entendê-la completamente, nós não conseguimos concluir sua leitura, mas mesmo assim nós continuamos lendo. E você, o que você acha? Já conhecia Borges? Já conhecia o Livro de Areia? Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você quiser mais vídeos como esse, é só pedir, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem isso com seus amigos leitores, deixe o teu like aqui embaixo, boas leituras e até mais!